como é que acontecia essa relação, assim, da visão profética, assim? Tipo, sei lá, o cara, ele sonhava com uma coisa e, opa, isso aqui é do futuro. Ele tinha certeza que era um negócio do futuro, ou ele simplesmente acordava, cara, é isso que vai acontecer, e começa a escrever, assim. Vários dessas profecias, praticamente todas, quando Deus está falando em primeira pessoa, Deus estava ditando para eles. Se você voltar comigo aqui lá no capítulo 6, ó, de Isaías, a gente tem aqui o momento que Deus vai convocar ele para esse ministério aqui. Ele fala aqui, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Deus está falando em primeira pessoa, nesses textos aqui, normalmente Deus ditava para o profeta. Isso tudo aconteceu em espaço físico ali, não foi... Tipo, aconteceu enquanto ele estava acordado, são na hora, assim. Sim, aqui ele estava acordado, são na hora. Nesse caso aqui, por exemplo, ele estava no templo, ó. Versículo 6, ó. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele estava lá, foi adorar a Deus e ele tem essa visão do mundo espiritual. Esse tipo de coisa, volta lá comigo em 2 Reis. Vou te mostrar aqui um texto que vai ajudar a ter essa percepção. Ó. 2 Reis, capítulo... É o capítulo 6 mesmo. Pensando na confusão das pessoas na época de ler aquilo ali, não fazia sentido nenhum para a época delas, né? Sim. A linguagem. É o que a gente vai ver quando a gente estiver estudando Apocalipse. Porque esse texto estava para eles assim como o Apocalipse está para nós. E aí também, a gente lê coisas em Apocalipse que hoje não faz sentido para nós, porque não aconteceu. O que a gente precisa entender? Aí a gente compara com as profecias do Antigo Testamento. Tá, isso aqui me aponta para esse caminho. E para que serve isso? Para que quando acontecer de fato, eu consiga fazer assim, é isso que o texto está falando. Está acontecendo. E eu consigo fazer esse tipo de leitura. E não para eu ficar adivinhando como vai ser. Né? Então essa é a proposta dos textos proféticos. Olha só, é capítulo 6 mesmo. Ó, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 aqui. É o momento aquele que o Eliseu está na casa dele e o rei da Síria mandou um destacamento ali de soldados para mandar prender ele. Eles cercaram a casa do Eliseu. E aí o servo do Eliseu acorda de manhã. Versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço, homem de Deus, saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Então, o que acontece nessas questões aqui? Dessas visões que o pessoal tinha. Esse exato momento que a gente está aqui, o mundo espiritual está presente aqui, né? Só que é como se o mundo espiritual tivesse numa outra dimensão, dentro do mesmo espaço físico que a gente está presente nele. Então, eu estou aqui, vivendo aqui, eu estou vendo vocês aqui, sentados, né? Mas tem aqui um anjo voando nesse lugar. Tínhamos aqui. Quem pegou a referência aí tá velho na igreja, né? Tem uns capeta voando nesse lugar também, ó. Um rabinho, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui. Isso fica acontecendo 24 horas por dia. Só que nós só acessamos visualmente, ou de forma auditiva, olfativa, essa dimensão que a gente está nela.
que hoje a gente chama de dimensão material, que é a dimensão da matéria, daquilo que pode ser experimentado com as leis da física, que Deus criou para funcionar desse jeito que está aqui. Esse mundo que nós chamamos ele de espiritual, que tem outras leis que regem, que governam, que trabalham e não sei o quê, quase toda a nossa vida, ou toda a nossa vida, a gente nunca vai ter acesso a ele até o dia que a gente morrer. Até o dia que a gente entrar para dentro dessa outra realidade. O que acontece? Todo mundo que está vivendo nessa realidade tem total acesso a essa realidade. Nós é que estamos limitados em relação a essa realidade. E essa limitação vai acontecer a partir do pecado de Adão e ela vai avançando com o tempo. No dia que Adão pecou, eles não perderam imediatamente a percepção disso aqui, porque lá diz que quando Deus expulsa eles do jardim do Éden, ele coloca um querubim protegendo a entrada do Éden. Todos os dias Adão acordava, ele via aquele anjo lá. Ele sabia que aquele anjo estava naquele lugar. Tinha dia que Deus vinha e conversava com Caim e Abel, eles faziam um sacrifício e Deus estava fisicamente lá. É aos poucos que Deus ele vai se afastando e o ser humano vai perdendo a capacidade de acessar o mundo espiritual, né? Então o que acontecia? O Eliseu, que tinha pleno acesso ao mundo espiritual, ele via os soldados cercando a cidade e via os carros de fogo cercando os soldados. Ele sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual simultaneamente ao que estava acontecendo no mundo material. O rapaz que estava acompanhando ele só enxergava o mundo material até o momento que ele enxerga. Então tem um dia que Isaías chega no templo em Jerusalém para poder fazer o culto dele, levou o carneirinho dele lá para sacrificar no altar e não sei o quê. O que ele está enxergando? Ele está vendo o sacerdote tocando fogo no altar, está vendo os levitas arrumando o templo, não sei o quê, pessoas chegando, pessoas saindo, não sei o quê. De repente, Deus permite que ele enxergue o mundo espiritual. E aí o que ele enxerga? Ele enxerga que tinha o templo lá de Jerusalém, do jeito que era, com as divisões internas, o Santo dos Santos e não sei o quê. Só que Deus, ele estava sentado num trono que ficava acima do templo e estava vestido com um manto que a roupa de Deus preenchia o templo. É o que ele enxerga. Só que isso não é acessível para todas as pessoas. Todas as outras pessoas estão vendo espaço vazio. E ele enxerga que, enquanto o pessoal está lá oferecendo sacrifício, matando lá os boizinhos no altar que está pegando fogo e não sei o que, e eles estão naquele ritual, Deus está ali presente. A grande maioria das pessoas não enxerga, eles acreditam que Deus está ali presente pela fé, mas eles não enxergam a presença de Deus. O Isaías enxerga. Quando Isaías está lá em pé diante daquilo, ó, se você volta lá no capítulo 6 de Isaías, ele fala aqui, ó, no versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirara do altar com um tenaz. Veio um anjo que estava flutuando aqui, voando aqui, ele tinha 6 asas, não vou desenhar todas as asas, ele veio aqui, veio no altar, pegou um carvão que estava incandescente, tirou o carvão do altar, trouxe no Isaías e colocou na boca dele. Tocou na boca dele, falou assim, eu estou purificando os seus lábios, porque ele falou assim, como é que eu falo palavrão demais, como é que eu vou falar agora as coisas de Deus, né? Eu só falo porqueira, vim ali do futebol falando asneira com o pessoal do futebol, como é que agora eu vou falar as coisas de Deus? Aí o anjo foi lá e falou assim, eu estou purificando sua boca com isso aqui. Mas quem que enxerga isso? Só Isaías. Ele teria a ver com intimidade? Não, ele era uma peste nessa época aqui. Tanto que no momento quando ele vê isso, no versículo 5, quando ele vê isso, ele fala assim, ai de mim, eu estou perdido. Porque ele pensou assim, Deus vai me matar, porque Deus é santo, eu sou muito impuro,
Porque ele falou, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porque literalmente era isso que ele tinha feito. Ele estava no futebol, falando asneira, falando abobrinha, dando risada com o negócio que não devia, falando de mulher pelada e não sei o que, estava lá. Era o que ele estava fazendo. Ele disse que ele estava fazendo isso aqui. Né? O lábio dele é impuro por causa de quê? Né? No sul é bagacerice, né, que fala. Ele estava falando bagacerice lá no futebolzinho dele e pensou assim, agora eu vou lá na igreja fazer meu culto ali normal, fazer o que Deus quer e vou embora, né? Tocar a minha vida. Sem essa consciência de que Deus estava presente lá todos os dias. Porque ele não enxergava, mas Deus sempre esteve lá. Mas na hora que ele enxergou, ele entrou em pânico. Ele falou, eu estou lascado, se isso acontecer, eu vou morrer. Deus vai me matar. Né? Porque eu vi o rei, o Senhor dos Exércitos. Aí o serafim fez isso. Foi ali, buscou o troço, colocou na boca dele e falou assim, cara, seus pecados são perdoados, Deus está te purificando. E aí Deus fala para os anjos, estou precisando de alguém para pregar. Quem que eu vou enviar? Aí Isaías levanta a mão, estou aqui, envia-me a mim. Aí fala, beleza, vou te enviar. E aí começa a falar coisas específicas para ele. Isso aqui eu acho legal por causa dessa coisa, como que a gente perde a noção, a percepção da presença de Deus, porque a gente não enxerga. E aí a gente às vezes dá uma dormida na fé. Né? Você não vem na igreja e imagina assim, Deus está fisicamente presente na igreja. Jesus disse que estaria pessoalmente presente nos cultos nossos. Né? Ele estava aqui ontem no culto, pessoalmente presente. Mas como a gente não viu, a gente reclama que a luz está não sei o quê, reclama que desafinou uma nota, reclama que o pastor pregou mais do que eu achava que ele deveria pregar, reclama que fulano de tal agora vai vir aqui falar comigo e eu queria ir embora para casa fazer não sei o quê. Está ali viajando na maionese. Ele viu, tem algum texto na Bíblia que explica, digamos assim, como tu ilustrou o mundo espiritual, nesse sentido de dimensões, assim? Não. Nessa... Não, isso aqui é tipo uma forma didática de explicar como é que eles acessam isso aqui. Como é que funciona essa coisa assim de... Eu tô aqui, acordei de manhã, tô vendo os caras e entro em pânico. E o outro falou assim, não, Deus, deixa ele ver. E aí, de repente, ele vê como é que a coisa tá. Então, Pedro vai falar, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como leão que ruge procurando a quem tragar. O que ele está dizendo ali? Todos os dias, demônios caminham junto com você, tentando achar uma oportunidade para te pegar. Estão aqui. A gente está aqui batendo papo, eles estão ouvindo a gente aqui nesse exato momento. Todos os dias, anjos de Deus caminham com você, te guardando, te protegendo, estando ali para ajudar naquilo que Deus determinou que eles têm que fazer para te ajudar. Todos os dias, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, te orientando, te conduzindo, te guiando, te alertando, às vezes, de coisa errada que você está fazendo, e não sei o quê, te dizendo a coisa certa para fazer. Só que a gente não vê essas coisas acontecendo. A gente sofre a influência e por muitas vezes estar desligado da realidade do mundo espiritual, a gente não percebe. A gente pensa assim, isso aqui foi um pensamento que veio na minha cabeça. Isso aqui foi uma vontade que eu tive. Às vezes você tem um monte de pensamento realmente que é só da sua cabeça mesmo, e vontade que você tem que é sua mesmo, mas às vezes não é. Às vezes são essas ações que estão acontecendo aqui que interferem na sua vida. Só que como a gente desliga, por quê? Porque a Bíblia disse pra gente que se a gente ficar o tempo inteiro alerta, tinha coisa que você ia fazer igual Jesus. Jesus estava ali batendo papo com os discípulos, não sei o quê, e Pedro falou para ele assim, não, Senhor, você não vai morrer, jamais isso vai acontecer com você. Jesus, para trás de mim, Satanás. Ele entendia imediatamente que aquilo não foi Pedro que sacou da cabeça dele. Que o diabo sopra na cabeça de Pedro e Pedro dá vazão àquilo ali para tentar Jesus. Para ver se faz Jesus desistir de ir para Jerusalém e ser crucificado. Né? E por quê? Porque Jesus está atento, porque ele sabe como o mundo espiritual funciona, mesmo que ele não ficava enxergando isso 24 horas por dia o tempo inteiro. Mas ele está atento.
É isso que a Bíblia está tentando fazer com a gente. Fique atento, porque a gente está vivendo na dimensão material, mas existe uma outra dimensão que afeta a nossa dimensão 24 horas por dia, de Deus, demônio, anjo, e mexe com a gente. Né? Então é essa coisa aqui, que o Isaías e alguns dos profetas, tendo essa percepção, eles conseguem falar o que é que Deus de fato quer para a vida do povo. Né? Outras vezes a gente vai ver que eles estão simplesmente falando coisas, eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando um texto da Bíblia que já existe, já tinha sido revelado por Deus, lá do Pentateuco, por exemplo, da Torá. Ele está vendo o povo fazer um troço errado e ele vai pregar isso para o povo. Ele vai falar assim, Deus disse que era para fazer tal coisa, e vocês estão fazendo tal coisa. Então essas maldições vão recair sobre vocês. E não foi Deus que foi lá e ditou para ele, não. Ele pegou o que Deus já falou e aplicou na realidade do povo, porque Deus já falou aquilo ali. Está registrado, está escrito. Então a gente vai ver eles também lidando com as coisas dessa maneira, nessa perspectiva. Matheus, uma coisa interessante que tu comentou ali, né, que quando Adão e Eva foram tirados, né, do Éden, ainda continuou, né, vamos dizer, as pessoas conseguiram ver a parte espiritual ainda, né, mas o pecado cresceu tanto que cada vez diminuiu mais, né, isso, né, sim. E aí começou só um profeta, um outro que conseguia ver isso, né, entendeu? Como cresceu isso, como o pecado ficou tão impregnado, né. Ele afetou nossa capacidade de discernir o mundo. Imagina, né, a gente tinha direito a isso, né. Todo esse acesso. E isso foi sendo podado pelo pecado. E aí hoje a gente tem quase nenhum, talvez nenhum acesso a isso aqui. E precisamos, aquilo que fala lá em Hebreus 11:1, né? Ter a convicção daquilo que a gente não vê. Que a gente perdeu a capacidade de ver. Então eu preciso acreditar em quem me disse que Deus me disse que é assim. Começou, foi funilando até chegar. Deixa eu te fazer outro questionamento. Em relação a essa questão do mundo espiritual, da onde vem a crença ou a visão das igrejas pentecostais, por exemplo, que muitos acreditam que tipo, a oração no monte é um portal do mundo espiritual, ou te dá acesso? Eu sei por ouvir muito isso quando eu era, né, da igreja pentecostal. Tem alguma explicação que eles usam para isso? Porque eu dizia isso, mas é porque eu ouvia isso, então a gente estava replicando. A origem disso são religiões que a gente chama de animistas. Isso é o animismo. O que é o animismo? Então, a gente vai ter praticamente todos os povos que não tiveram contato com o cristianismo, tá? Eles invocavam os espíritos, daí vem essa palavra animista, do latim anima, espírito. Eles invocavam os espíritos através de um determinado ritual em um local específico. Então, por exemplo, volta e meia a gente assiste um filme assim que o cara estava andando lá e de repente os índios enlouquecem e você pisou num solo sagrado. Né? Então o que eles acreditavam? Nesse espaço físico aqui a gente consegue entrar em contato com os espíritos. Se a gente fizer esse tipo de ritual aqui, a gente consegue invocar os espíritos. Se a gente desenhar o pentagrama no chão, colocar as velas assim, aí a gente consegue invocar o espírito. Então, as religiões animistas, elas criaram essas ideias de que, através de determinados rituais e em determinados lugares, você acessa. Então, você vai ver o pessoal que faz macumba, né? Eles fazem em encruzilhadas e determinadas encruzilhadas, não é qualquer rua. Então, se eu quero acessar determinado espírito para que ele faça determinada coisa, é em determinado lugar. Às vezes tem que ser na cachoeira. Aí eu vou acessar um tipo. Iemanjá tem que ser na praia, tem que ser no mar. Na virada do ano, com um barquinho, com determinados elementos, eu coloco no mar e aí eu vou acessar aquele espírito que vai me fazer determinada coisa. Então, esse é um comportamento pagão, ele existe em praticamente todas as religiões, existia nos celtas, existia
nos nórdicos, lá com as religiões do Thor da vida e etc. E aí, quando o pessoal vai converter ao cristianismo, eles aceitam Jesus, eles dizem, tá, eu tenho que renunciar ao meu Deus, mas às vezes eles não renunciam a algumas práticas que eles tinham para aquelas divindades. Então eles continuam achando assim, então agora eu tenho outro Deus, não é aquele, é esse Deus aqui. Mas talvez ele gosta dessa mesma coisa, talvez ele é acessado da mesma forma, é acessado da mesma maneira. Aí eles vão lá ler que Jesus subiu a um monte para orar. Aí a leitura que eles fazem daquilo é assim, então deve ser no monte que esse Deus gosta de ser invocado, de ser adorado. E aí começa-se um costume que um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que acredita que é assim que tem que acontecer. Que a coisa tem que acontecer. O céu, em tese, o monte é o lugar mais próximo do céu. Aí as pessoas vão tentando justificar, mas a origem disso é uma religião animista que mescla com o cristianismo e vai avançando. Eu ouvi vários que falam, vai lá no monte, daí começa a ter brasa, eles veem aceso. Beleza, eu nunca fui, né, mas eu já ouvi falar muito sobre isso. Mas, certa ocasião, nos fundos da minha casa, né, onde tem um pátio grande, era um dia que eu fui dar comida para os cachorros, né? E aí, quando eu servi comida para os cachorros, eu vi alguma coisa brilhando no chão, assim, né? E eu, o que é isso, né? Daí eu coloquei a mão e aquilo ficou na minha mão brilhando. E aí eu fui para dentro de casa para ver aquilo ali. E daí vi que era uma minhoca que ela soltava um material assim, tipo um neon. E eu vi, daí eu fui pesquisar sobre isso e realmente tem. Então, de repente, nesse lugar, eles vão pisoteando as minhocas que tem esse É tipo o coisa do vagalume. Isso aí, eu acho que de repente é isso que começa. E aí eu vi isso e eu disse, deve ser isso que muitas vezes eles veem no sapatear lá e isso sai, né? Também tem algumas questões psicológicas, né? Tu já vai com a tua cabeça com a tendência. A pessoa falou que viu, como é que você não viu? Eu já fui e eu já tive a sensação de ter visto, e ao mesmo tempo, tu tá lá no monte, de repente, porque tu tem acesso ao mundo espiritual, tanto pro bem quanto pro mal, daí de repente tu escuta, tu tá ali orando com a cara no chão ali, tô falando minha experiência, né? Tá orando com a cara no chão ali, de repente tu escuta uma serpente no teu ouvido. No teu ouvido, tu te assusta, no meio da oração, te assusta, né? Isso aconteceu comigo. Tá orando, tu começa a procurar, cadê o bicho? Não tem. Então, que daí, com a explicação do pastor é o que? Não, que o diabo estava dentro do teu ouvido porque ele queria te atrapalhar a tua oração e teu sincronismo com Deus. Mas ao mesmo tempo é o teu psicológico, porque eles já falam tanto isso que a tua cabeça, de repente, lá no fundo já tem querendo de que algo aconteça. Que algo aconteça. Muitas vezes é isso. E às vezes, ele tá aqui. Às vezes ele faz um troço ali, mexe o lixo, né? Cutuca o negócio, não sei o quê, mas com qual objetivo? Gerar essas superstições, essas crendices, reforçar, às vezes, esse tipo de coisa que faz com que as pessoas, ao invés de, vou ler a Bíblia e fazer o que Deus me manda na Bíblia, começa a gastar tempo, energia, não sei o quê, com esse outro tipo de coisa. E se desconecta daquilo que de fato era para ser.